Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Sabe aquela sensação de que as leis de saúde são só um emaranhado de regras burocráticas e distantes? Bom, hoje a gente vai traduzir esses textos legais e descobrir um ecossistema fascinante de direitos e deveres. O nosso objetivo aqui é construir uma compreensão clara, direta e prática de como a lei atua para proteger as pessoas exatamente naquele momento em que elas mais precisam de cuidados. Para entender o peso real dessa legislação, a gente precisa olhar direto para o artigo 24. Ele diz com todas as letras que a violação dos direitos do paciente é uma situação contrária aos direitos humanos. Pensem na gravidade disso. A gente não está falando de encarar um problema no atendimento de um hospital como um simples errinho administrativo. O texto pega essas proteções do paciente e eleva lá para o topo, para o nível dos direitos fundamentais. Isso muda o jogo e altera completamente a forma como o sistema inteiro precisa operar, monitorar e responder a cada indivíduo. E olha só, tudo isso está muito bem ancorado na Lei nº 12.986, de 2014. E por que isso importa tanto? Porque prova que não estamos falando de recomendações vagas ou de boas intenções soltas no papel. A gente tem um arcabouço jurídico rigoroso aqui. Ao vincular essas falhas aos direitos humanos dentro de uma lei específica, criam-se diretrizes com peso legal de verdade, diretrizes acionáveis. É uma fundação muito sólida para garantir que a ética não seja opcional, mas sim uma exigência jurídica inegociável. Para estruturar nossa análise de forma bem lógica, a gente vai passar rapidinho por 5 etapas centrais. Primeiro, já vimos a gravidade da lei. A seguir, vamos explorar educação e pesquisa, avaliação e transparência, o caminho das reclamações e, por fim, os direitos humanos na prática. Mergulhando então no nosso próximo ponto, educação e pesquisa, que funcionam como a verdadeira fundação do conhecimento. A legislação coloca 2 obrigações cruciais na mesa para o poder público. A primeira é a divulgação ampla e constante dos direitos e deveres. Faz total sentido, né? Porque é um direito que a pessoa desconhece enquanto aguarda um atendimento de emergência é, na prática, um direito inútil. A informação é literalmente o primeiro grande resgate. A segunda exigência é fomentar pesquisas e estudos acadêmicos o tempo todo. Afinal, a proteção em saúde não é estática para se resolver com uma cartilha básica. Ela exige investigação constante para o sistema evoluir junto com as necessidades reais da sociedade. A ideia central aqui é brilhante de tão simples. O conhecimento atua, de fato, como um escudo de proteção legal. Uma população super bem informada sobre as regras do julgo, apoiada por pesquisadores investigando essas dinâmicas, forma a primeira grande linha de defesa contra abusos. Quando todo mundo sabe exatamente o que é certo e quais são os direitos estabelecidos, a qualidade do cuidado naturalmente começa a subir de nível. Isso nos puxa direto para o nosso próximo pilar estratégico, a avaliação e transparência. Porque, no fim das contas, a gente precisa medir essa qualidade. Aqui, o número mágico que define a eficácia da lei é o 2. Ele representa a frequência mínima exigida para auditar a qualidade dos serviços de saúde, a cada 2 anos. É uma auditoria obrigatória, que força o sistema a se olhar no espelho constantemente. Sem essa exigência bianual, seria fácil demais manter regras lindas no papel e nunca verificar se a teoria está virando um cuidado digno lá na prática do dia a dia. A lei desenha uma linha do tempo muito inteligente e precisa. De um lado, a gente tem essas pesquisas amplas acontecendo a cada 2 anos, focadas na qualidade e na observação dos direitos. Do outro, existe a obrigação inquestionável de produzir um relatório anual, focado especificamente em como esses direitos estão sendo implementados de verdade lá na ponta, dentro de cada unidade de saúde. É um mecanismo duplo de verificação contínua para não deixar nenhuma norma cair no esquecimento. Mas o verdadeiro pulo do gato dessa transparência não fica só nas auditorias internas, não. A lei garante que esse relatório anual seja encaminhado obrigatoriamente para o respectivo Conselho de Saúde. E qual é a sacada prática disso? Garante que falhas graves ou dados críticos do sistema não sejam simplesmente engavetados por algum gestor. A informação vai direto para os órgãos de controle social. Assim, a sociedade ganha a ferramenta exata que precisa para vigiar e cobrar de perto essas políticas de cuidado. Agora, e quando o sistema falha? Entramos na etapa essencial de correção, o caminho das reclamações, que é a verdadeira ação cidadã em movimento. Para que a lei funcione nos momentos de crise, o processo de lidar com falhas exige 2 etapas muito rigorosas que não se separam.
A primeira é o acolhimento. O poder público tem o dever absoluto de receber a queixa de forma atenta. Só que imagine relatar uma negligência e aquilo virar só um protocolo esquecido numa gaveta. Para evitar isso, o segundo passo é o acompanhamento do processamento. A instituição é obrigada a rastrear e monitorar ativamente como aquele caso está sendo resolvido do começo ao fim. A demanda precisa de resposta e, acima de tudo, de correção de curso. E um detalhe absolutamente fundamental aqui. Esse caminho de denúncia é 100% inclusivo. O acesso não se restringe só à pessoa do paciente. Ele se estende aos familiares e aos interessados envolvidos no cuidado. Em momentos de extrema vulnerabilidade, quando alguém está internado e sem forças para questionar uma conduta ou se defender, essa regra muda o jogo. A rede de apoio e os entes queridos ganham força legal e voz ativa para lutar pelos direitos de quem está em desvantagem ali no leito. Chegamos então ao nosso último grande pilar para fechar a análise: os direitos humanos na prática, observando todo esse sistema em ação. Pense em tudo que a gente cobriu até aqui como um ecossistema unificado, onde todas as peças funcionam em perfeita sinergia. A educação preventiva, a pesquisa acadêmica constante, as avaliações transparentes e os canais de reclamação. Tudo se conecta. Se a prevenção falha, o canal de denúncias entra em ação imediatamente. Se uma falha sistêmica é detectada, o relatório anual cobra a mudança estrutural. Cada parte alimenta a outra para formar uma muralha impenetrável de proteção à dignidade e à vida humana. E depois de entender como essas engrenagens giram, fica uma pergunta super provocadora no ar para a gente refletir. Como o monitoramento contínuo e rigoroso desses mecanismos vai moldar o futuro da qualidade na saúde? Quando garantias vitais saem da teoria e passam a ser ensinadas, medidas, sem trégua e defendidas ativamente, a transformação do sistema se torna só uma questão de tempo e de persistência da sociedade. Fica o convite para a gente continuar estudando nossas fontes, cobrando responsabilidades e exigindo sempre o melhor. Um abraço